funções vetoriais. Tudo bem com vocês, pessoal? Este é o primeiro vídeo de uma série a respeito do tema de funções vetoriais, tá? Aqui no link, aqui na descrição vai estar o link dessa playlist. Vou deixar também o link de uma playlist sobre curvas paramétricas planas, que é um caso particular do que a gente está estudando aqui. Aqui nós vamos ver curvas espaciais. Então, se você chegou agora aqui, tem alguma dúvida ainda sobre curvas planas, dá uma olhadinha nessa playlist, tá? Deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, sempre tem assunto novo e interessante na matemática e da física. Então é o seguinte, primeiro, o que vem a ser uma função vetorial? Uma função vetorial é uma função cujo domínio seja um conjunto de números reais, vamos simbolizar ele por um t, tá? E a imagem seja um conjunto de vetores. Então, a imagem é um conjunto de vetores. Vamos simbolizar por R e colocar uma setinha. Tá? Nos livros é em negrito, aqui não tem como fazer em negrito, tá bom? Então, uma setinha. E essa aqui a gente simboliza como R de t. Você está vindo da geometria analítica, você só tinha isso daqui. Um vetor R, cujas componentes eram números. Agora, nós temos uma variável aqui associada. Tá? Então, repetindo, as funções vetoriais são funções cujo domínio seja um conjunto de números reais e cuja imagem seja um conjunto de vetores. Tá bem? Então, o que nós temos? Uma curva no espaço tridimensional. Aqui os nossos eixos x, y, z. Vamos sempre trabalhar com a regra da mão direita, ou seja, sempre o eixo, o sistema de eixos é destrógiro. Então, o que nós temos aqui? Uma curva. Então, isso daqui é uma curva, vamos chamar a curva C, tá bem? E para cada valor de um parâmetro t, esta curva é parametrizada, tá? Ou seja, x é uma função de um parâmetro t, y é uma função deste parâmetro t, z também é uma função deste parâmetro t. Então, uma função vetorial é uma função que para cada valor de t significa cada ponto no espaço. Ele fornece um vetor que localiza um ponto no espaço. Então, este vetor R de t localiza este ponto P aqui. Ele localiza este ponto P aqui. E este ponto P é o ponto de coordenadas x, y e z. Tá bem? Então, para cada ponto eu tenho um vetor. A minha função vetorial R de t é uma função que, para cada valor de t, ou seja, cada ponto no espaço, me dá um vetor. Tá bem? O gráfico de uma função vetorial é uma curva no espaço, no R3, ou no plano, se for no R2, tá? Então, o gráfico é uma curva no espaço, ou no plano, né? Ou no plano, se for no R2. E outra coisa importante é que toda curva tem uma orientação. Então, vamos supor que ela esteja nessa orientação. Essa orientação
é o sentido crescente do parâmetro t. Então, se o parâmetro t está variando e eu estou passando deste ponto para este ponto aqui, então o sentido da curva é esse daqui. Se fosse o contrário, se eu estivesse partindo desse ponto para esse daqui, então o sentido da curva era o inverso. Tá bem? E como é que a gente representa esta função vetorial? Este R de t nada mais é do que um vetor cujas componentes são as equações paramétricas da curva. Tá bem? Essas componentes são chamadas de funções componentes. Então aqui R de t é um x de t na direção y, é o versor y. Y de t na direção j, z de t na direção k. Esse i e jk são os versores, são os vetores unitários, a base canônica do R3. Então a gente tem aqui o versor k, por isso que bota um chapeuzinho, porque ele já é unitário, tem módulo 1. Aqui, versor i e aqui, j. Lembrando que é a base canônica, então ele é 1, 0, 0. Uma coisa, eu costumo sempre adotar vetor esta chave para diferenciar do ponto entre parênteses, tá? Então, sempre nas minhas aulas aqui, vocês vão ver o ponto com parênteses e o vetor com chaves. Versor J, 0, 1, 0. E o K, 0, 0, 1. Tá bem? Então, nesta notação aqui, a nossa função vetorial, ela fica sendo x de t, y de t, z de t. Fechou a chave aqui. Tá bem? Obviamente, se for uma curva plana, é só x na direção y, y na direção j. X de t, y de t, se for a curva plana. E essas aqui são chamadas de funções componentes. Tá? O que está de diferente aqui do que você estudou lá na geometria analítica? Na geometria analítica você tratava só com vetores, então as componentes de um vetor eram números reais. A, B, C, x, y, z. Agora aqui não. Agora aqui, na função vetorial, diferentemente do vetor, as componentes são funções de um parâmetro t. Tá bom? Então este t é um parâmetro real. Tá? É o parâmetro da curva. Quando você pega aqui a curva paramétrica. Ok? Então, vou fazer um exemplo da representação desse vetor. Vamos pegar aqui uma parábola. E após isso eu vou trazer um exemplo da hélice. A hélice é o melhor dos protagonistas nas funções vetoriais. Porque ela é muito fácil você calcular tudo. Você consegue calcular todas as quantidades físicas e geométricas da hélice de forma bastante rápida. Tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Olha essa parábola. Né? Parábola simples, com vértice na origem, com cavidade para cima, tá bom? Vamos escrever a função vetorial dessa parábola e vamos fazer a representação gráfica disso. Tá? Então, primeiro, como é que a gente parametriza a curva? Aqui é uma curvazinha plana,
tranquilo. Então, como é que faz? Chame x de t. Essa é a forma mais simples de você parametrizar uma curva. Tá? Então, x vai ser igual a t. Então, quanto é que é o y? Vai ser o mesmo valor funcional, só que em t. Então, meu y é t quadrado. Como fica a minha função vetorial? R de t vai ser t quadrado. Simples. Vamos fazer uma representação. Veja só. Aqui o meu eixo y. E aqui o meu eixo x. A parábola está para cá. Tá? Parábolazinha simples. Y igual a x quadrado. Tá bom? Vamos pegar alguns pontos específicos. Olha que coisa interessante. Se eu pegar t igual a 0, vai dar o vetor nulo. 0, 0 ao quadrado. Ou seja, é o ponto, é a origem. Agora, pegue R de 1. R de 1 vai ser 1 e 1 ao quadrado, vai dar o vetor 1, 1. Então, aqui vai ser 1 e aqui também vai ser 1. Então, é este vetor, vem para cá. R de 1. Pegue agora o vetor para R de 2. Quando t for 2, vai dar 2 e 4. Então, dá o vetor 2 e 4. Então, aqui é 2, aí joga para cá. Ficou relativamente proporcional, né? Ficou até razoavelmente proporcional. Ficou um desenho aceitável. Então, vem para cá. E este aqui é o meu R de 2. Perceba que, quando eu aumentei o valor de t, meu ponto veio daqui para cá. Então, a orientação da curva é essa daqui, ó. Essa curva se forma daqui para cá. Então, é um ponto que está se movendo ao longo dessa parábola e você tem um vetor que vai localizar esse ponto. Vamos pegar um t negativo? Vamos pegar aqui R de menos 2. Quando o R for menos 2, vai ficar o vetor menos 2 e 4. Então, esse ponto, menos 1, menos 2. Agora aqui ficou um pouco desproporcional. Aí, esse vetor vem para cá. E aqui temos R de menos 2. Tá bom, gente? Deu para entender, né? Se tiverem qualquer dúvida, pode comentar aqui embaixo, que vamos interagir, tá? Agora eu vou trazer uma curva tridimensional para vocês, uma curva muito importante, a melhor das protagonistas em funções vetoriais, que é a hélice circular reta. Exemplo 2. Vamos pegar aqui a nossa hélice circular reta. As equações paramétricas da hélice são x a cosseno de t, y a seno de t, z b vezes t. Se você olhar só para x e y, esquece o z, isso aqui dá uma circunferência. Cosseno de t, seno de t da circunferência. Lindamente. Quando você coloca isso daqui, você está fazendo a circunferência, mas ao mesmo tempo você está puxando ela no eixo z. Então você está rodando aqui a sua circunferência.
E você tem essa componente aqui em Z. Então ela está subindo. Então ela vai subindo. Tá? Vamos já fazer esse desenho. Então, a nossa função vetorial, que descreve uma hélice circular de raio A, e, atenção, altura entre cada ciclo, 2π vezes b. Vou já mostrar de onde vem esse 2π. Então, esse R de t vai ser A cosseno de t, B seno de t, ou A seno de t, B vezes t. A cosseno, A seno, B vezes t. Vamos fazer um desenho dessa hélice. Veja só. Vai ficar aqui. Fazer o eixo, o eixo Z. Fazer aqui. O eixo Y e aqui o eixo X. Quando t igual a 0, cosseno de 0 é 1, vai dar A. Então, aqui, A. Seno de 0 é 0. B vezes 0 é 0. Opa, então já tem um vetor aqui, ó. R de 0 está aqui. Tá bom? Aí, vamos lá. Então, começa a fazer aqui o giro. Deu uma volta completa. E foi. Outra volta completa. E foi. Temos aqui a nossa hélice. Raio A. É o raio dela. Tá? Quando demos uma volta completa, deixa eu fazer o que eu fiz aqui. R de 0 deu o vetor A, 0, 0. Tá? Vamos pegar aqui R de 2π. Dei uma volta completa aqui. Cosseno de 2π é 1. Então vai ficar A. Seno de 2π, 0. 2π vezes B. 2πb. Então, este ponto bem aqui, x é igual a A, é o mesmo raio A aqui. A altura, esta altura aqui é 2π vezes B. Então, tá aqui o R de 2π. Então, esta altura aqui é 2π vezes B. Então, a orientação da hélice é nesse sentido aqui. Então, a equação paramétrica da hélice, que tem x igual a cosseno, A seno, B vezes T, A cosseno de T, A seno de T, B vezes T. Isso confere uma hélice circular reta de raio A e altura 2π vezes B entre cada ciclo. Tá ok? Então é isso. Definidas essas funções vetoriais, vamos partir agora, vou colocar no vídeo seguinte, o domínio de uma função vetorial, como encontrar o domínio dessa função vetorial, depois vamos ver o cálculo sobre função vetorial. Então a gente vai calcular limites, derivadas, integrais e aprender a calcular outras quantidades geométricas. Tem uma coisa muito importante que deve ser mencionado nas funções vetoriais, que é o seguinte: a cinemática
é, em sua essência, a geometria. Então, a cinemática lá da física é a geometria. Então, você tem um ponto no espaço Z, Y, X. Você tem uma partícula que está se movendo no espaço. Está aqui um ponto. Está bem aqui ele. Uma partícula. E ela vai se mover. Existe um vetor chamado vetor posição que localiza essa partícula. Vetor posição R. Tá? Então, para cada instante de tempo, você tem um vetor posição. Então, esta partícula vai descrever uma curva no espaço. Então, para cada instante de tempo, você vai ter um vetor que vai localizar a posição dessa partícula. Então, você tem o vetor posição, é uma função vetorial, que vai dar as suas coordenadas x, y e z em função do tempo. Por isso que, frequentemente, em curvas paramétricas, a gente usa a letra t em alusão ao tempo. Ok? E é isso. A cinemática, ela é a geometria. É a construção de uma curva. Tanto que ali você não inclui massa, não inclui nada disso. Tá? Nada de dinâmica. Então, a cinemática pura é geometria. Geometria analítica, se for a cinemática unidimensional, é a geometria na reta, construção de uma reta. E a 3 dimensões é a construção de uma curva. Tá? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo vamos aprofundar mais nesse assunto e vamos ver o domínio de uma função vetorial, como encontrar o domínio, ok? Então, tudo de bom para vocês, cuidem da saúde, bons estudos.